Olá, eu sou Charlie Austin e eu sou tu. O amor vive no mundo através de você. Eu sou Yara Luiza, chamo Nadawa. O amor vive no mundo através de você. E nós estamos aqui hoje no Sabedoria Pórtica, penúltimo episódio 11, a arte da ebulição. Eu gosto desses dois últimos episódios, pois eles são taxativos, na lata, direto. Ou você os pega, ou nunca os vivenciará. A arte da ebulição é a arte de quando as coisas aparecem em concreto. E não é concreto, gente, do material, tá? Que para construir prédios, casas. Em concreto é o manifestável, de maneira material, ou, se não material, de maneira observável. Algo está de fato tomando seu rumo e acontecendo na sua vida. Não é apenas os sinais de que algo está para acontecer. Algo está aqui, algo pelo qual você trabalhou, algo pelo qual você sonhou, algo que você queria comprar, ou algo que você queria vender, ou alguém que você queria receber. Então, a arte da ebulição é isso. É o pico da manifestação. E o pico da manifestação é quando você consegue enxergá-la como a manifestação. Essa é a arte da ebulição. Tudo trouxe para este momento de observação, de pinça. É quando você sente. É o momento único aonde você percebe que as energias finalmente tomaram a forma final que você originalmente as ordenou para tomar, para assumir. Agora, nós sabemos que se você faz um trabalho de formiguinha, porque tudo na nossa vida, o ser humano é um ser habitual, certo? Um ser de hábitos. Se você todo dia come um certo alimento para a saúde, isso vai ter um efeito no teu corpo físico. Se todo dia você vai no mesmo horário para o trabalho, volta no mesmo horário do trabalho, isso cria uma rotina. Se você todos os dias só pensa em coisas boas, só faz coisas boas, isso vai trazer um fruto, certo? É assim que funciona no universo. Tudo no qual você se foca por muito tempo, você vai trazer todas as experiências conectadas com aquilo que podem ser manifestadas como um subproduto daquilo. Enquanto aquilo mesmo também é um produto. É um produto do que você quer experienciar. Mesmo que já não haja automaticamente ou imediatamente os frutos do fruto, por assim dizer. Então nós sabemos que nós somos capazes de criar coisas. Mesmo aqueles que não acreditam em Deus, não acreditam em consciência, eles sabem. Se eles querem construir uma casa, eles têm que ir lá comprar o material, fazer o orçamento do material, contratar, sei lá, um marceneiro, um pedreiro e assim por diante. A gente sabe que as coisas levam tempo. Mas isso não é o mesmo do que nós sabermos parar para apreciar um momento onde tudo que tu organizou, tudo que tu mexeu, tudo pelo qual que tu trabalhou, é aquele momento único que tudo desacelera e você vê todos aqueles ingredientes trabalhando juntos. Ah, Charlie, se eu ficar na frente de uma obra todos os dias, só olhando, eu vou ver o pessoal mexendo a alvenaria de um lado pro outro, pegando a madeira de um lado pro outro, fazendo a argamassa, fazendo o cimento. Não é isso que eu estou falando que é o momento de ebulição. Por exemplo, nesse momento mesmo, às vezes eles têm que erguer as paredes primeiro, certo? Antes de pôr o teto. Então o teto é um processo posterior. Você não vai ver ele acontecendo no mesmo momento das paredes. Ou, por exemplo, não dá para você construir vários andares se não tiver a base debaixo da terra. Então, os vários andares que virão no edifício é posterior. Tá vendo? Você não consegue acompanhá-los ao mesmo tempo, porque eles não estão acontecendo ao mesmo tempo. Então não é disso que eu estou falando. O ponto de ebulição não é a culminação também nesse exemplo, quando você já vê a casa pronta, né? O último detalhezinho foi colocado. Não é isso que é o ponto de ebulição. Não é algo que tu enxerga fisicamente. Pode acontecer. Mas é algo que você presencia consciencialmente. O que eu quero dizer com isso é, vamos supor, no momento que o pedreiro
ainda usando essa ilustração, ele está assentando cada tijolo, passando o rejunte entre cada tijolo, para um ficar preso, grudado. Você sabia que não necessariamente as energias do tijolo ali estão se movendo? As energias não estão se movendo em consonância com o movimento do objeto que elas densificam. Na hora que ele põe a massa lá, não necessariamente as energias da massa estão se movendo. Uma consciência os está movendo, mas não necessariamente eles, por conta própria, internamente estão movendo. Às vezes tu constrói uma parede inteira de uma casa e horas antes as energias daqueles objetos já tinham ido para aquele exato espaço aonde a duplicata material dessas energias, que é o próprio objeto, os tijolos, depois foram colocados lá. Ou ao contrário, às vezes tu fez a parede inteira e só 3 dias depois as energias dos objetos que materialmente foram colocados ali se assentaram e se moveram para lá. É disso que eu estou falando. E há um momento que ele é desconectado. Na verdade ele é conectado, mas assim, aparentemente ele é desconectado porque ele não acontece concordemente, quer dizer, ele não acontece simultaneamente com o time-lapse, com a passagem de tempo, de como as coisas vão se organizando. Há um momento no éter, qualquer coisa na tua vida que você consiga, construa, faça, em que as energias dos vários processos daquela coisa desconectadas do momento em que cada coisa foi assentada, todas elas, é como se fosse um passe de mágico, todas elas vêm e dançam juntas, independente se a materialização delas já existe. Vêm, dançam juntas e elas se assentam em todos os espaços que já existem para recebê-las. É disso que eu estou falando que é o ponto de evolução. Então vamos supor, se numa casa tivesse 15 processos, certo? E vamos supor que nessa casa tivesse 200 materiais diferentes usados, divididos entre os 15 processos. Cada material ele tem uma energia específica. Cada processo tem uma energia específica. Vamos falar que o processo número 1, Luluzinha, não vai acontecer, porque é o processo número 1, certo? Com o processo número 5. O Lalauzinho. Então, temporalmente eles aconteceram diferentes, em momentos diferentes. A energia deles não necessariamente se moveu no momento em que eles aconteceram. Às vezes a energia da Luluzinha a gente só foi conseguir observar ela lá no processo 10, que não tem nada a ver com o primeiro, que é o tiozinho, vamos assim dizer. E o processo do Lalauzinho aqui, o movimento da energia, aconteceu antes mesmo de as pessoas começarem até mesmo a conversar de construir essa casa. Então, o movimento da energia ele é desconexo com o movimento do material, cuja energia dá suporte para ele existir de maneira densificada. Só que todos esses 15 processos, com esses 200 materiais, formam uma energia maior, certo? Um conjunto energético. Se as energias conectadas com a densificação de cada material não acontecem simultaneamente com a movimentação do material, pode acontecer até na ordem dos outros processos ou da colocação dos outros materiais, igualmente o mesmo com o campo energético que tudo isso forma. Pode acontecer, sei lá, no 7º processo, colocar a laje. E você vê todas as energias dos processos que nem aconteceram, dos processos que já aconteceram, dos objetos que já foram usados, dos materiais que ainda não foram usados, todos construindo a grade, a duplicata energética do material, do que tu está construindo. E é esse momento que tu tem que conseguir observar. Esse é o ponto de ebulição. Basicamente, é você observar quando a vida dá certo. Não é que as coisas estão se alinhando, é quando elas já se alinharam energeticamente. Esse é o ponto de ebulição. Mas aqui nós estamos falando de algo concreto, literalmente também, certo? Uma casa, pode ser uma casa de alvenaria, pode ser de drywall, pode ser de madeira, não importa.
Mas falando assim, também há eventos na nossa vida, coisa pelos quais nós batalhamos. Um diploma. Um diploma, gente, é algo abstrato, certo? Tem o papel ali, mas aquilo ali não é o diploma. Aquilo ali é representativo de algo abstrato, que eu fui construindo, indo em todas as classes, nas aulas, passando nas notas. Mesmo esse algo abstrato, tem algo abstrato atrás dele, que é o ponto de ebulição. O ponto de ebulição existe tanto em coisas materiais como em coisas imateriais. O ponto de ebulição é quando tu percebe a energia que está sustentando aquilo na sua forma final de existência, que é material, ou invisível, ou imaterial. Porque nem tudo que é invisível é imaterial, certo? O átomo é invisível, mas não é imaterial, certo? Um exemplo aqui. Então, assim, o ponto de ebulição é isso. Quando tu vê como a energia dança para aquilo existir. E aí você entende também um pouco da consciência que organizou aquela energia. Agora, o ponto de ebulição ele pode se tornar um ponto de dissolução. Tu pode observar quando essa energia, os elementos que a formavam numa certa estrutura param de se relacionar. E eles vão se desfazendo e desluindo. Aí tu sabe que qualquer que seja a duplicata material daquilo, ou mesmo que seja a duplicata desse abstratismo é outra coisa abstrata, por exemplo, um relacionamento, ou um título de ser o reitor de alguma universidade, aí tu sabe que aquilo está prestes a se dissolver também no mundo físico, ou na experiência de quem está passando por uma vivência no mundo físico. Então esse é o ponto de ebulição. A arte da ebulição. Observar quando uma certa movimentação de energia se torna concreta, e não concreta de material, concreta de observável. Está tudo perfeitamente alinhado. Então quer dizer que é algo que privilegia a evolução universal. Porque a consciência conseguiu alinhar tudo perfeitamente. Então nada no mundo físico é material. Nem mesmo as coisas abstratas. Que às vezes a gente, né, por exemplo, uma cultura. Cultura é algo abstrato, certo? É como que é que fala? É um patrimônio imaterial. Às vezes o jeito de falar, o jeito de andar, o jeito de dançar. Por que gosta de certas comidas. Aí tem a parte material também, o próprio prato, né? Mesmo pratos de comida são algo, é um patrimônio imaterial. Não é algo que você pode pegar, um cuscuz. Você fazer o cuscuz e você plastificar o cuscuz, pôr a vácuo e pôr numa redoma num museu. Vejam, observem o cuscuz. A pessoa não vai conseguir provar. Então, mesmo naquelas coisas abstratas que nós sabemos que nós podemos manifestar, elas em si não são abstratas, elas só são invisíveis. Há algo, o real abstrato por trás delas, que é o ponto de ebulição. Ou seja, tudo que quebra no mundo físico, assim na sociedade, sabe, às vezes uma catástrofe, alguma coisa que dá errada num governo, alguma notícia estranha porque houve um ponto de dissolução. A consciência, ou o grupo de consciências que vitalizava aquele ponto de ebulição, aquela ebulição, talvez uma ou duas deixaram de alimentar aquilo ali, e aí há um ponto de dissolução. Tudo dissolve, e você pode esperar que o que é que aquele ponto de ebulição sustentava, quer fosse algo material ou imaterial, vai deixar também de dançar. Porque os reais elementos, a real estrutura dele já não está mais lá. Então, por isso que a gente fala, por que você sempre tem que confiar no que tu quer alcançar, no que tu quer manifestar? Porque a real manifestação já não é mais quando a coisa está lá, não é quando a coisa já está lá, sabe? Você recebeu, você queria muito um cachorrinho, e você sempre fica pedindo e os seus pais não te dão, e aí um dia aparece uma caixinha, eles te trazem uma caixinha de presente de aniversário e tem um cachorrinho. A manifestação não é quando tu recebe a caixa e tu abre e tu descobre que é o cachorrinho. Aquilo não é real. Aquilo só é sustentado se houver o ponto de ebulição. Então por isso que vocês têm que aprender a enxergar o ponto de ebulição. Porque vocês estão enxergando a real essência de qualquer coisa que tu realmente quer. Porque esse ponto de ebulição se constitui aleatoriamente antes da própria duplicata real no físico ou muito depois.
Então por isso, tem gente que, por exemplo, queria ter um carro novo, aí compra um carro novo. Mas às vezes o ponto de ebulição daquela coisa não se constituiu ainda. Vai ser daqui 2 anos. Aí depois, passa uma semana, bate no carro, quebra o carro inteiro. Aí fica, me matei pra manifestar isso na primeira semana depois. Por quê? Porque você achou que a coisa na sua frente, com o teu olho físico, é a coisa, não é a coisa. O ponto de ebulição é a real coisa. Às vezes você tinha que interter a presença daquele carro dentro de você por mais 2 anos, mesmo já estando com a coisa material ali. Isso é o mesmo do que dizer que o universo tem o seu próprio tempo. E o tempo dele não é necessariamente o tempo daquilo que ele te traz, quando ele te traz aquilo e tu já vê aquilo na tua vida, fisicamente falando, ou experiencialmente falando para as coisas abstratas. Então, só percebam no ponto de ebulição, ok? É importante. Tudo na tua vida é imaterial. Não é nem mesmo abstrato, nem físico. E é imaterial porque é sinergia. Quando está na tua vida, já houve uma certa movimentação das energias. Mas saiba que pode ser algo que ainda está em construção. Sabe aquelas pessoas que ganham na loteria e aí perde tudo? É isso, porque não tinha acontecido o ponto de ebulição ainda. Aí que adiantou? A real planta para fazer aquilo permanecer na vida da pessoa, a planta estrutural, não tinha acontecido. Ou tinha acontecido, mas a pessoa não se apercebeu do ponto de ebulição. Então pessoas muito bem-sucedidas estão sempre se apercebendo do ponto de ebulição. Sempre! Aquele ponto é mágico mesmo. Toda a energia se congrui, se conversa, e aí fica plenamente estabelecido aquilo ali. O campo vibratório daquilo ali. Então agora é irrelevante se há a coisa física produzida pelo campo vibratório ou não. Porque o campo está estabelecido. Às vezes você tem a coisa física, mas o campo dele não está estabelecido. Por isso que essas pessoas, sabe essas pessoas ricas? Não tô falando das que ficaram ricas ilicitamente. Sabe a pessoa que só ganha, perde dinheiro, gasta dinheiro, tá sempre, não tem nem porquê, não tem de onde vir dinheiro, o dinheiro vai vindo. Porque há um ponto de ebulição estabelecido. Sabe aquelas pessoas que tudo que compra quebra? Há um ponto de ebulição estabelecido. Não tem nada a ver, ela pode ter todo o cuidado. Não, dessa vez eu comprei o tablet de 5 mil, vou cuidar. Vai quebrar. Porque ela não observa o ponto de ebulição. O ponto de ebulição é onde a real criação acontece. E é onde ela realmente se estabelece. Vamos sentir isso por um momento. Muito bem. Se apercebam dos pontos de ebulições de tudo que há na sua vida, inclusive eletrodomésticos, objetos de decoração, sonhos, alvos, projetos. E você é um ponto de ebulição da tua alma. E não. Não caia nessa armadilha. A tua alma é o ponto de ebulição. Então, quando a tua alma dissolve as energias que seriam as coisas pensantes nela, que formavam você se dissolve e desencarna. E a tua alma também tem um ponto de ebulição, que é o eu sou. Na verdade seria a tríade espiritual. O eu sou, ele é o ponto de ebulição que nunca finda e nunca teve início também. Se aperceba da ebulição que o processo criativo é. Eu sou Charlie Austin e eu sou tu, o amor vive no mundo através de você. E não se esqueça, qual é a arte da ebulição então, Charlie? É você saber que o ponto de ebulição existe. É você começar a se aperceber dele
apenas intelectualmente, já por ter recebido essa informação e integrar ao seu conhecimento. É por você saber que a vida não está, a vida de qualquer coisa. O propósito, a função para aquela coisa existir não está na coisa em si. Está no mistério que esconde a real manifestação da coisa. É isso que é a arte do ponto de ebulição, é você ter este conhecimento. E agora viver por este preceito. Agradeço muito a todos vocês. Eu sou Yara Luiza, Chamuna Dawa. O amor vive no mundo através de vocês. E que vocês possam ser a duplicata fisicalizada da grande ebulição que o amor é. Assim seja. E assim o é. Abraços.